Você sente que não está conseguindo comprar as coisas? Você sente que seu dinheiro não rende? Você sente que o seu salário acaba muito antes do fim do mês? Você sente que está cada vez mais difícil comprar as coisas que você quer? Pois é, isso realmente está acontecendo. E hoje nós vamos falar quais são os motivos para isso estar acontecendo. Opa, esse é o Projeto Malaquias e hoje vamos contar para você por que está tão difícil comprar as coisas, por que está tão difícil financiar as coisas. Vou te contar como é que funciona a taxa Selic e como que isso afeta o nosso bolso hoje em dia. Para isso, continue acompanhando o canal, se inscreva no canal, por favor, comenta aí se você está achando mais difícil comprar as coisas, compartilha com seus 10 mil amigos mais próximos e vamos embora. Hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic e principalmente o que seria a taxa Selic, como é que ela funciona, como é que isso define o que vai acontecer, fica mais difícil para eu comprar, mais fácil para comprar, por que essas coisas acontecem? A taxa Selic, ela é a taxa mãe, é a taxa base da economia brasileira. E por que a taxa Selic é tão importante? Ela é definida pelo Bacen, pelo Copom, né? O Bacen é o Banco Central Brasileiro, e tem também uma entidade, né, que se chama Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e o Copom se reúne a cada 45 dias para definir se a taxa Selic vai subir um pouquinho, se ela vai abaixar um pouquinho ou se vai manter. Atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos com a taxa em 15%. E quando o Copom define se a taxa vai subir ou vai abaixar, isso é bom, né, para a economia de um modo geral, né, subir ou abaixar, devido a alguns fatores, né? Você tem que analisar alguns fatores. Atualmente, a nossa taxa está muito alta para ajudar a conter a inflação, que a gente teve muita inflação, né? Depois da pandemia, os preços subiram muito, e eu fiz um vídeo também falando sobre a inflação, vou deixar o card aqui. E também a alta do dólar, né, também acaba afetando os preços aqui no Brasil e acaba subindo o preço das coisas. E aí, quando você começa a ter um aumento generalizado, né, um aumento geral nos preços da economia, você precisa tomar algumas atitudes para que esse preço não suba demais. E aí eu expliquei isso no vídeo sobre a inflação. E aí a taxa Selic, ela é usada, é uma ferramenta para segurar, para manter a inflação em controle, né, sob controle. E aí a taxa Selic, que é definida a cada 45 dias pelo Copom, se vai subir ou se vai abaixar, ela é usada como base, é o preço mínimo que alguém vai usar, né, para emprestar dinheiro para alguém. Com a taxa de juros, né, nesse patamar que está hoje, de 15%, é mais difícil de você tomar empréstimos, é mais difícil de você financiar coisas. Se você for ver um financiamento, se for ver um empréstimo pessoal, por exemplo, o mínimo que o banco vai te cobrar é 15% ao ano. Então, se você faz um empréstimo de, por exemplo, 10 mil reais, 15% ao ano seria mais R$ 1.500 por ano de juros sobre esse valor que você emprestou. Quando você tem um juro tão alto, as pessoas ficam desmotivadas a comprar, a gastar, porque é muito difícil você pagar um financiamento tão caro. Você vai financiar um carro, é 15% ao ano no mínimo, então o banco vai te cobrar 20%, 25% ao ano tranquilo. Você compra um carro ali de 30 mil, você vai pagar muito juro, né, em 4 anos para você poder pagar esse carro, porque a taxa de juros já está muito cara, então praticamente é a chancela do governo, do país, né, dizendo que o banco pode cobrar aquele valor, que é o mínimo que o banco vai cobrar. Por quê? Porque se ele cobrar menos, ele está perdendo dinheiro. E, obviamente, os bancos vão fazer de tudo para ganhar dinheiro. Então, se o dinheiro está custando caro, o aluguel do dinheiro já está em 15%, então eles vão cobrar mais do que isso, né, para te emprestar um dinheiro. E aí, nisso, acaba desmotivando o pessoal a pegar empréstimo, desmotivando a financiar coisas, e aí a economia dá aquela desacelerada, né, para você conter a inflação. Porque quando tem muita gente comprando, muita gente indo atrás de produto, muita gente financiando, comprando, a economia está aquecida, pode ser que a inflação suba muito. E aí, então a Selic está ali para controlar a inflação. E agora, atualmente, a gente está em 15% para controlar o aumento da inflação. E aí, quando você vai fazer um empréstimo, fica muito mais caro para você tomar dinheiro. Aí você fala assim, poxa vida, mas eu nunca vi essa Selic afetar a minha vida. Pois eu já vi muita gente falando que afetou. Já vi pessoas falando recentemente que foram fazer simulações para financiar uma casa, pelo Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, e uma casa de 180 mil reais estava dando parcela de 1.700 por mês. Eu não sei onde você mora, não sei se é a sua realidade, mas aqui no interior, para a realidade que eu vejo das pessoas aqui, que na maioria das vezes ganham ali até 3 salários mínimos, R$ 1.700, né, seria uma parcela caríssima para se pagar aqui no interior.
e por uma casa que ainda é barata, né? Porque o pessoal de cidade grande vai dizer aí, 180 mil reais não dá para comprar nenhum terreno. Então, em cidade pequena, já está um valor muito alto para você comprar, né? Pagar parcelas de uma casa, de um imóvel. E aí, tudo isso é definido pela taxa Selic. Como a Selic está muito cara, então é claro que um financiamento vai ficar mais caro ainda. Aí você vê, né, que a Selic afeta a vida dos assalariados, principalmente pela questão do crédito, que acaba sendo diminuído a questão do crédito. Muita gente vai negar crédito, né? Muitos bancos vão negar crédito numa taxa de juros muito alta, porque como o dinheiro está muito caro, está custando muito, então você emprestar dinheiro para pessoas duvidosas acaba sendo um investimento perigoso, né? E aí, como o dinheiro está muito caro, eles já reduzem o crédito para pessoas que têm chance de não pagar. E realmente faz sentido, porque aqui no Brasil a taxa de inadimplência aumentou muito. Então, os bancos não estão conseguindo receber o que já emprestaram e ainda estão perdendo dinheiro porque a taxa está cara, né? Então, emprestou para uma pessoa duvidosa, não pagou e acabou aumentando, elevando a taxa de inadimplência do Brasil. E aí isso afeta tudo. Você vai comprar um negócio, você já não tem crédito. Quando tem crédito, é muito caro e as pessoas acabam ficando muito endividadas por causa disso, porque daí o juro sobe demais e aí acaba dificultando principalmente a vida de quem ganha menos, né? Do pobre. Porque daí a inflação acaba comendo o salário da pessoa. Tem mais uma coisa que influencia muito e as pessoas não entendem muitas vezes. Quando se fala em taxa Selic muito cara, o pessoal que tem empresa, o pessoal que tem negócios, né, tem empresa, tem, que nem eu, por exemplo, tenho uma fábrica de sorvete. Esse pessoal fica muito mais receoso, né, de investir, de comprar equipamento, por exemplo, de financiar coisas e expandir a empresa, porque a taxa está muito alta. A taxa Selic estando muito alta, acaba gerando menos empregos também. O nosso desemprego no Brasil aumentou, né, um pouquinho, né, recentemente. Aumentou 1%, 1,2%, se eu não me engano. E eu, como empresário, eu vejo que isso é verdade. Porque esse ano eu queria fazer investimento, queria comprar alguns equipamentos, queria comprar algumas coisas, começar uma outra linha de produto de sorvete, e acaba que você vê que é um ano difícil, tá um ano difícil de pegar dinheiro emprestado, tá caro para pegar dinheiro emprestado, aí você fala assim, não, vou deixar quieto, não vou investir. Então aqueles empregos que seriam gerados a mais, você acaba podando, né? Então você não gera emprego e ainda demite as pessoas que estavam trabalhando, né? Muitas empresas estão mandando gente embora porque esse ano não tem uma projeção bonita não para terminar. Então a gente acaba ficando mais cauteloso, né, para prosseguir. E isso acaba afetando quem? A pessoa mais pobre, que é quem está lá na ponta, que precisava daquele emprego, foi mandado embora. Aí esse cara tem que se virar para conseguir resolver as coisas da vida dele. Então você vê que a taxa Selic é o termômetro da economia do Brasil. Se a economia está indo bem, a economia está aquecida, a taxa tende a ficar mais, né, estar mais baixa. Se a economia está precisando ali parar um pouco, diminuir a inflação, a taxa está mais alta. Então é tanto o acelerador quanto o freio. Então ela vai ajudar a manter a economia, né, a inflação sob controle, e a taxa Selic é muito importante a gente estar atento e saber mais ou menos quanto que está, para a gente saber negociar na hora de comprar alguma coisa, na hora de financiar alguma coisa. Se você vai fazer uma compra, é muito importante você saber sobre a taxa, sobre a taxa Selic, sobre os juros que está hoje em dia, porque você vai fazer uma compra à vista, você pode negociar com a pessoa que você está comprando, porque você sabe quanto que vai custar para ela passar esse crédito numa maquininha de cartão, ela ficar no cheque especial, por exemplo. Às vezes o cara está precisando vender alguma coisa. Você pode pedir um desconto maior, porque você sabe que está caro para emprestar dinheiro. Então, aproveite essas dicas, siga esse canal, acompanhe esse canal, se inscreve no canal, por favor. Curte, comenta, compartilha aí se você teve algum aprendizado, se você já teve algum problema que você sabe que é a taxa de juros que te atrapalhou. E acompanha também o Prosa de Compadre Podcast e o GeoProsa. Valeu, muito obrigado.